Oi, gente, bem-vindo de volta, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero aqui conversar com vocês sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre o quanto a minha conexão com Deus, com o Criador, com a divindade, transformou a minha vida. Eu poderia ficar 3 horas aqui conversando com você sobre esse assunto, gente, porque eu amo falar de Deus, eu amo falar da espiritualidade, porque é isso que de fato muda vidas. A partir do momento que eu acordo, até o momento que eu vou deitar, eu vejo Deus em tudo. Eu sinto a presença dele em todos os momentos. Gente, às vezes eu estou dirigindo, eu estou fazendo Ho'oponopono, eu sinto a centelha falar comigo. Quando eu quero tomar uma decisão, quando eu estou muito aflita, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o caminho, qual caminho a seguir, eu peço a orientação dela e ela me responde, a minha centelha me responde. Eu silencio a minha mente e consigo ouvir ela falar. Gente, enquanto eu não tinha despertado, enquanto eu vivia inconsciente, a minha vida era um verdadeiro caos. Eu não tinha paz, eu não sabia o que era ser feliz. Eu achava que era feliz, mas na verdade eu não era. Porque nós temos aquela ilusão que a felicidade está nas coisas, está em coisas materiais. E não, meus amores. A felicidade, a paz, a verdadeira paz, você só vai encontrar quando você se conectar diretamente com Deus, quando você se desenvolver espiritualmente. E a primeira transformação, gente, que aconteceu na minha vida é que eu parei de verdade. Eu parei de ter medo de viver. Eu hoje em dia penso assim, presta atenção aqui. Daqui 30, 40, no máximo 50 anos, nós não vamos mais estar aqui nesse mundo. Nós já vamos ter partido dessa para outra, concorda comigo? E por que é que você tem medo de viver? Por qual razão que você não faz a sua vida ter sentido? Foram esses questionamentos que eu comecei a fazer para mim mesma e cheguei à conclusão, gente, que não vale a pena nós termos medo de viver, muito pelo contrário. Cada dia que passa, cada 24 horas que você tem no seu dia, é uma oportunidade para você fazer a sua vida dar certo, para você fazer a sua vida ter sentido, para você ter um propósito na sua vida. E quando eu falo, gente, de propósito, eu não estou falando que você precisa ser uma pessoa milionária, que você precisa viajar o mundo, conquistar muitas coisas materiais para você ter um propósito. Não! O seu propósito é de ser feliz, é de encontrar aquilo que faz sentido para a sua vida. E muito do que faz sentido para a sua vida pode não fazer para a minha. Isso que de fato é perder o medo de viver. É parar de ficar se preocupando demais com o julgamento, parar de ficar se preocupando demais no que os outros vão pensar ao seu respeito. É você entender de fato quem você é, você se autoconhecer. E a minha conexão com a espiritualidade me ajudou a me autoconhecer. Porque eu parei de olhar para fora, eu parei de olhar para os outros e comecei a olhar para mim, a ver o que faz sentido na minha vida. Isso, gente, é maravilhoso. Então, a primeira transformação que a conexão com a divindade, a conexão com Deus trouxe na minha vida foi essa. Parei de ter medo de viver. Parei de ter medo de ser de verdade quem eu sou. E isso com certeza vai acontecer com você também. A partir do momento que você começar a se conectar mais com Deus, você vai entender, você vai perceber na prática que o seu medo da vida vai passar. O seu medo de viver na plenitude, naquilo que você de fato veio para ser, vai aflorar de uma forma assim extraordinária, de forma sobrenatural. É inacreditável o quanto nós mudamos a percepção da vida a partir do momento que a gente se conecta com Deus. A segunda transformação que eu percebo na minha vida, gente, é aquele sentimento de revolta, que antigamente eu tinha muita. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que há muitos anos atrás eu já acordava revoltada, eu já acordava com raiva. Eu já acordava com raiva da vida, com raiva de tudo, com raiva do mundo, querendo sumir.
Não sei se você passa por isso, mas a partir do momento que você se conectar de verdade com a espiritualidade, com Deus, você vai perceber que esse sentimento ruim de revolta, de raiva, vai desaparecer. Você vai se tornar uma pessoa muito mais serena, muito mais tranquila. Você vai desenvolver a inteligência emocional, que eu também falo muito aqui no canal, o quanto é importante nós desenvolvermos a inteligência emocional. Não tem dinheiro no mundo que pague esse sentimento. Não tem. Quem já viveu no caos vai me entender. Quando você está num ambiente muito pesado, de pessoas muito negativas, de pessoas que só falam em problemas, que só falam em tragédias, que são revoltadas com tudo e com todos, isso te contamina de tal forma que você se sente num lamaçal. Mas quando você se conecta com a espiritualidade, quando você se conecta com Deus, você sai desse lamaçal, você sai dessas revoltas. Na minha vida, gente, não tem mais espaço para pessoas revoltadas, não tem mais espaço para revoltas, não tem mais espaço para conflitos, sabe por quê? Porque eu, a partir do momento que detecto esse sentimento dentro de mim, eu já limpo com o Ho'oponopono, eu já faço as minhas meditações, eu já me conecto com Deus, porque eu sei que se eu continuar perto de pessoas assim, se eu continuar frequentando ambientes assim, se eu estiver inserida nesse meio, com toda certeza, eu vou voltar para a estaca zero. E não é isso que eu quero. E essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar aqui com você, porque a partir do momento também que você se conectar mais com Deus, se conectar com a divindade, fazer o Ho'oponopono, você vai perceber nitidamente, não vai deixar dúvida. Esse sentimento que você tem no seu coração de revolta vai desaparecer. Terceira transformação que aconteceu na minha vida e eu tenho certeza que vai acontecer na sua também. A impulsividade vai diminuir. Gente, antigamente eu falava as coisas sem pensar, eu fazia as coisas sem pensar nas consequências, eu não estava nem aí. Eu simplesmente falava o que dava na telha, fazia o que dava na telha e não estava nem aí para as consequências. Se eu iria magoar as pessoas, se eu iria ofender alguém, eu era essa pessoa. Mas, depois que eu me conectei com a divindade, depois que eu me conectei mais com Deus, essa impulsividade diminuiu drasticamente. Eu não vou ser hipócrita aqui com você de dizer que eu ainda não sou impulsiva, porque eu sou sim. Dependendo daquilo que fazem comigo, eu sim ainda sou muito reativa. Só que comparado ao que eu era, eu melhorei, digamos, 80%. Ainda tenho que me trabalhar muito, ainda tenho que melhorar muito essa característica minha, porque eu sei que não é fácil. Porque por mais que as pessoas nos irritem, quem tem o poder de dominar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, não são as outras pessoas, somos nós. E quando a gente controla essa impulsividade, a gente percebe, gente, que o poder está sempre em nós e nunca no outro. Quando você responde, quando você reage de forma agressiva, quando você fala sem pensar, quando você ofende de volta, você simplesmente está demonstrando a sua fraqueza, o quanto você não consegue ter controle das suas emoções. E eu era essa pessoa. Mas hoje em dia, quando se trata de impulsividade, eu consigo me controlar muito mais do que antigamente. E mais uma transformação que eu não poderia deixar de compartilhar aqui com você é sobre a carência. Gente, quando nós estamos conectadas com o Criador, quando nós estamos conectadas com a divindade, não existe espaço para carência na nossa vida. Porque presta atenção aqui, olha aqui para mim. Quando você está muito carente, sabe o que está acontecendo? Você está distante de quem você é. A sua conexão com Deus vai te preencher de uma tal maneira que não vai ter mais espaço para carência na sua vida, para solidão. Gente, isso é uma coisa tão surreal que às vezes eu me pego me perguntando como que eu era tão carente. Eu era uma pessoa tão vulnerável. A carência é uma coisa tão absurda, tão forte em algumas pessoas, que elas se perdem de quem elas são, elas deixam de fazer aquilo que faz sentido para ela, para agradar o outro, com medo de perder o outro,
com medo do outro ir embora. Eu costumo dizer que pessoas carentes são pessoas prisioneiras do outro. Ela se anula por causa do outro, por medo de perder as pessoas. Mas quando você, meu amor, se conectar com o seu Criador, quando você se conectar com a divindade, você vai perceber que essa carência vai desaparecer da sua vida. Outra coisa que eu preciso te falar, quando você se liberta desse sentimento de carência, você percebe o quão forte você é, o quão determinada, poderosa, capaz você se torna. Porque a carência é uma forma de vulnerabilidade. E quanto menos vulnerável você se sente, menos carente você também se sente. Porque a vulnerabilidade está andando lado a lado com as suas carências. Consegue entender o quanto o nível de carência nos desconecta de quem nós somos e do Criador? Mas quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você priorizar Deus e a sua espiritualidade, você percebeu quanto bobinha você era por ser uma pessoa carente. E ter me libertado desse sentimento foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi uma transformação da água para o vinho. E eu tenho certeza que vai acontecer com você também. É maravilhoso o quanto a nossa espiritualidade, o quanto a nossa conexão com Deus transforma, muda a nossa vida. O quanto a gente se torna pessoas muito melhores, muito mais autoconfiantes, muito mais dona da nossa própria vida. Mas nós só conseguimos isso, gente, através do autoconhecimento, através da nossa conexão com Deus, com a divindade, porque sem essas duas coisas é impossível. Lembrando que nós sempre iremos falhar, o processo do autoconhecimento é uma jornada de vida que não tem fim, mas quanto mais você começa a se conectar com Deus, quanto mais você investe em si própria, no seu autoconhecimento, mais liberta você se sente, mais feliz e realizada você se sente. E é por isso que eu quis compartilhar aqui algumas transformações que eu sinto na minha vida, que eu percebo todos os dias, porque se acontece comigo, com certeza vai acontecer com você também. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gosta dos meus conteúdos, deixa o seu like, comenta, se inscreve e até o próximo vídeo.